Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Hoje tem Mengão. O Flamengo entra em campo hoje, partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai jogar em Brasília, precisa da vitória para continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e também buscando a vaga direta para a Libertadores da América. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre as mudanças que o técnico Tite fez na escalação e também sobre a preparação do Flamengo para essa partida. Então vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre isso. Eu gostaria que você primeiramente escrevesse nos comentários o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Santos. Santos também precisa da vitória para sair daquela zona de confusão do rebaixamento. O Flamengo precisa da vitória para continuar na briga pelo título e buscar a vaga direta na Libertadores da América. Então vai ser uma partida muito boa. E vai rapidinho também, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Voltamos com o aquecimento da rodada que tem briga pelo G4 contra quem quer se afastar do Z4. Flamengo e Santos em Brasília. O Campeonato Brasileiro está de volta para o Flamengo, mas longe do Rio. Com o Maracanã entregue à Libertadores, o jogo com o Santos vai ser no Mané Garrincha, em Brasília. O palco geralmente é favorável aos rubro-negros, assim como tem sido os duelos recentes com o adversário. De folga na última rodada, o Flamengo observou tudo de camarote, inclusive o tropeço do líder, Botafogo, contra o Cuiabá em casa. Agora, o rubro-negro volta a campo contra um adversário contra o qual tem um ótimo retrospecto. Nos últimos 10 confrontos contra o Santos, venceu 8 e teve apenas 2 derrotas. Davi Luiz, lesionado, está fora. Everton Ribeiro e Pulgar suspensos também. Fabrício Bruno volta de suspensão. A 9 pontos do líder, o Flamengo ainda sonha com o título, mas uma vitória é inegociável para seguir esse caminho. Gerson deve ser recuado, mas à frente há possibilidades, como Luiz Araújo, Cebolinha e Gabigol. Tite teve uma semana para conhecer melhor o elenco. É fácil o técnico assumir vitória, no clássico, mas eu tenho a consciência e o discernimento de saber do trabalho para que essa construção, inclusive de confiança, de treinamento, ela se prolongue, inclusive para conhecer melhores os atletas, em que momento importante eles poderem ser utilizados. Esse tempo todo vai ajudar também. No Santos, a luta é na parte de baixo da tabela. Sem Marcos Leonardo suspenso e João Basso lesionado, Júlio Furti e Messias devem ser os substitutos. São apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento, mas a matemática, por enquanto, fica de lado. Não faço conta de número nenhum. A gente tem jogo a jogo, a gente já tem a gente não faz projeção. A gente vai de jogo a jogo, temos agora 8 rodadas. E o próximo adversário é o Flamengo. A gente não faz qualquer tipo de projeção. A gente sabe que às vezes é um número, às vezes é outro, a gente não tem que pensar. Tudo que a gente precisa fazer está em nossas mãos, não dependemos de nada. Entendeu? Então a gente vai atrás disso. Apesar disso, o torcedor olha para a tabela, pega a calculadora. Faltam 8 jogos. E pensa o número ideal para cada objetivo. Na reta final do Brasileiro, não há muito o que negociar. Apenas somar. A vitória reluz a ouro em Brasília. E essa reta final do campeonato vai ter muito jogo assim, que os dois times precisam da vitória. No caso do Flamengo, para seguir sonhando com o título, no caso do Santos, para fugir da zona do rebaixamento. Agora, o desenho do jogo é um Flamengo favorito e um Santos ali atrás, né, Elton? Só que a gente já viu líder e lanterna se enfrentarem e o jogo ser muito complicado. E a gente não está falando nem do líder nem do lanterna. É claro que o momento do Flamengo é melhor, apesar da derrota no último jogo contra o Grêmio. O impacto da mudança de técnico foi positivo dentro do grupo. É um Flamengo mais organizado do que como era
com o Sampaoli. Eu acho que a prioridade do Tite era organizar a equipe. Não é uma equipe que vai ser exuberante em curto prazo, mas é uma equipe que vai ser cirúrgica nos resultados. Contra o Santos, que mostrou também esse impacto positivo com a mudança de técnico. Bom jogo, venceu fora de casa o Bahia, conseguiu alguns resultados importantes para venceu o Palmeiras, tirar o Santos da zona do rebaixamento, mas voltou àquela oscilação natural de um time que tem problemas. E o Santos tem alguns problemas. E não ter o Marcos Leonardo é um dos problemas. Esse é o principal problema, inclusive, né? É o jogador que consegue ser, e usando o termo do Tite, é o jogador terminal, como o Tite gosta de falar, é o cara que conclui as jogadas. O Flamengo é favorito, é um estádio que o time está acostumado, porque esse elenco joga tanto tempo junto, né, Edu? Que já foram para Brasília algumas vezes, né? Então, estão acostumados a jogar no Mané Garrincha. E tem esse Santos que, fora de casa, no recorte recente, é um time que consegue ser competitivo fora de casa, mas ainda não é um time para se impor como visitante. Então, tem um claro favorito, mas a gente está falando do Campeonato Brasileiro, que já pregou algumas surpresas. O Flamengo precisa, se quer sonhar com o título, precisa vencer o Santos. Eu acho que o primeiro objetivo do Flamengo, inclusive, é ficar entre os 4 para ir para a fase de grupos da Libertadores. Mas já que o Botafogo tem oscilado, já que existe essa esperança de se aproximar do líder do campeonato, vencer o Santos é fundamental. E para o Santos, não dá para pensar em outro resultado também. O Flamengo é favorito? Tá todo mundo na parte de baixo da tabela pontuando. O Cruzeiro voltou a pontuar, o Bahia está pontuando, o Goiás ali conseguindo resultados importantes, um resultado importante contra o Corinthians. O Vasco é um time competitivo para pontuar, então o Santos não pode pensar em outro resultado também, apesar do jogo fora de casa ser muito difícil. O Flamengo já está em Brasília para o jogo contra o Santos. A partida será no estádio Mané Garrincha. Cadê? Um duelo de extremos. O Flamengo briga na parte de cima da tabela e o Santos luta para se afastar da incômoda zona do rebaixamento. Para o próximo jogo, mudança de planos. O Flamengo fez o último treino aqui no Rio na última segunda-feira, antes de seguir para Brasília, onde a partida será disputada. O rubro-negro treina nesta terça-feira no CT do Brasiliense, última atividade antes de entrar em campo. No primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. A última vez em que o Fla disputou uma partida em Brasília, ainda esse ano, foi a vitória em cima do Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro tem 50 pontos conquistados e ocupa a 5ª posição na tabela com um jogo a menos. O time entraria em campo no último sábado diante do Bragantino, mas teve o jogo remarcado, pois o Maracanã está sob cuidados da Conmebol para a final da Copa Libertadores. O Santos está na 16ª posição com 34 pontos. As duas equipes jogam nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no Mané Garrincha. Vene Casagrande, eu queria saber sobre o seu drone, se tem novidade na escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã. Mas o que o Tite esboçou nas atividades preparatórias aqui no Rio de Janeiro me chamou a atenção. A gente tinha uma dúvida aí no meio de campo que quem iria jogar no lugar do Pulgar, e ele recuou o Gerson, botando o Gerson como segundo volante, e no setor ofensivo ele botou o Luiz Araújo para preencher esse espaço ofensivo junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Eu, particularmente, achei interessante a entrada do Luiz Araújo, mas eu sou contra, entre aspas, a ideia de jogar o Gerson como segundo volante recuado, porque na minha visão, o Gerson não consegue mais render nessa posição. Mas a entrada do Luiz Araújo me agrada bastante. Você já falou que não é contra o Gerson como segundo, né? Não, muito pelo contrário. Eu gosto bastante dessa ideia. Acho que o Gerson joga melhor de meia hoje em dia, mas para mim ele tem total capacidade de fazer essa função, tendo um primeiro volante de contenção ali. Então ficaria o Luiz Araújo na direita, o Arrascaeta no meio e o Bruno Henrique na esquerda. Uma espécie de 4-3-3, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma formação muito interessante, principalmente pensando no adversário, porque o Santos não é um time que fica com a bola. Então, por que o Gerson pode funcionar de segundo volante? Porque ele vai ter a bola. O problema do Gerson hoje para jogar de segundo volante é quando precisa defender. Só que a tendência do jogo de hoje é o Flamengo dominar a partida, ter as ações do jogo. O Santos é um time muito veloz, com o Soteldo de um lado, pode ser o próprio Speed Mendonça do outro, o Marcos Leonardo, tem o Lucas Lima, que é um cara que cadencia um pouco mais, mas é um time que joga no contra-ataque e não tem condição de dominar um jogo contra o Flamengo. Então esse posicionamento do Gerson eu acho muito
muito interessante e o Flamengo hoje é favorito. Hoje não, ele tá tão ansioso Tô muito interessado que ele já jogo. botou esse jogo pra hoje 2 vezes. Hoje não, o jogo é amanhã. O jogo é amanhã, eu tô ele tá muito... Eu tô muito interessado nesse jogo. Eu quero saber... Esse jogo muito me Você, interessa. com o seu coração vascaíno, você aprova essa escalação? Eu gosto porque... Se você Viu for como é que pensar, ele falou? Bem, Eu gosto. Se você for pensar... Estamos juntos na mesma torcida, Pedro. Não, a mesma não. A mesma não. Estamos juntos com o mesmo objetivo. Justo. Entendeu? Eu acho que o Luiz Araújo, desde o Sampaoli, já vem performando bem quando entra. E ele teve uma lesão que até atrapalhou esse crescimento que ele vinha tendo. Mas o Foi Luiz junto Araújo... com a Arrascaeta, Foi junto até. com o Exato. Mesmo Ele é um cara muito agudo, ele é um cara que tem consciência, que entra bem pelo lado direito, que pode dar essa possibilidade ou de cortar pro meio ou levar essa jogada pro fundo e vai ser muito equilibrado. Eita, meu relógio caiu aqui. E vai ser muito equilibrado com o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta municiando. Talvez, hoje, a única mudança que eu faria, talvez, nessa escalação, era dar uma oportunidade pro Gabigol pelas partidas que o Pedro vem fazendo. O Pedro não tem merecido ser titular. O Gabigol também não. Mas eu acho que se você for pensar hoje nesse time do Flamengo, eu daria uma oportunidade para o Gabigol ser o titular em uma vez, porque se você pegar as 5, 6 últimas partidas, o Gabigol vem sendo banco, desde o Sampaoli. Eu acho que já estava na hora de dar uma oportunidade para ele. Você aí em casa, que é Flamengo, você também daria uma oportunidade pro Gabigol? É a hora dele? O Pedro não tá performando tão bem assim? #SBT Esportivo, a gente já chamou os nossos torcedores do Fluminense aqui que assistem ao SBT Esportivo todo dia, para dizer qual é a tua promessa se o Fluminense for campeão da Libertadores. Conta aqui nessa hashtag no Twitter. E você que é Mengão, conta se você acha que tá na hora do Gabigol ganhar uma oportunidade. Eu quero saber de você, Fora a lei do ex, né? Casagrande. Ele gosta de jogar contra o Santos. Ele gosta de jogar contra o Santos. Enquanto você falava, eu tava pensando, porque eu tinha certeza Você acha que eu não ia ia me te perguntar isso? Eu confesso pra você o seguinte, pelo atual momento dos dois jogadores, é jogar o colete pro alto, quem pegar o colete joga. Porque assim, independentemente... Mas você não acha que o colete já foi jogado e o Pedro caiu na mão toda hora dele? Não é a hora do Gabigol? Eu não vejo isso como, chegou o momento do Gabigol. Se botar o Gabigol, não sou contra. Mas se não colocar, também não sou contra. Porque os dois estão vivendo uma fase terrível. Estamos falando de dois jogadores, nível de seleção brasileira, porque os dois já defenderam a seleção brasileira, que não marcam gol e bola rolando há muito tempo. Se eu não me engano, há mais de 3 meses. 4 meses o Pedro, 3 meses o Gabigol. Mas vocês não acham, vê se vocês concordam comigo, é que pelo não performa tão bem, os dois estão nesse mesmo momento que estão, o tipo de jogo do Gabigol, ele não ajuda mais do que o do Pedro? Eu acho que se o Gabigol entrasse titular amanhã contra o Santos, ele ia entrar extremamente motivado. Eu o que ia ser positivo, no caso do Gabigol, o que poderia dar a ele um bom rendimento em campo. Agora, nada me justifica, ou pelo menos as partidas que o Gabigol vem fazendo, nada justifica, o Gabigol tem que ser titular. Mas se o Tite coloca o Gabigol como titular, eu não acho nenhum absurdo. Assim como eu não acho nenhum absurdo ele manter o Pedro. Olha aqui na tela, você acha que o Gabigol deve ser mantido no banco de reservas do Flamengo? Vota lá. Não, tem que ser titular. Sim, está jogando mal. Gabi e Pedro titulares. Essa terceira opção aí, eu não sei se eu acho legal. Assim, Fernanda, CPF, acho ótimo, tá? Mas o CNPJ, eu acho que não é tão bacana, né? Assim, por exemplo... Dois que não vivem um bom momento? Nem pro jogo contra o Santos, por exemplo, ele poderia botar o Gabigol ali junto com o Pedro, ao invés de botar o Luiz Araújo. Mas aí que tá, os dois não rendem mais da mesma forma como renderam antigamente. Eu não botaria os dois juntos. Eu acho que se for para botar o Gabigol de titular, eu tiro o Pedro. É um ou outro na minha visão. Eu sou muito mais a favor da entrada do Luiz Araújo, que vive um melhor momento do que o Gabigol. E você não mudaria o sistema, né? É isso. Se você for colocar o Gabigol e o Pedro, você muda o sistema. Porque o Gabigol pode até fazer a função, mas ele não é ponta direita. A gente viu na final contra o São Paulo. Exatamente. Muda o sistema e o sistema do Tite não é esse. É um 4-3-3, como o Vene falou, talvez sem bola é um 4-2-3-1, um 4-1-4-1, é um sistema que alterna durante a partida. Então eu acho que o Luiz Araújo merece mais uma oportunidade também. Ô, Vene, tem time devendo dinheiro pro Flamengo? Pra você ver como as coisas mudam, né? Antigamente era o Flamengo que devia, agora é clube europeu devendo ao Flamengo. Na verdade... É o Almeria da Espanha, não está mais devendo porque pagou nas últimas horas, pagou hoje essa terceira parcela referente à compra do atacante Lázaro. O acordo entre os dois clubes prevê o seguinte, em 5 parcelas, o valor total. O Almeria pagou as 2 primeiras e estava devendo a terceira, que teve vencimento no dia 30 de setembro. Qual o valor?
1,1 milhão de euros, que dá em torno de 6 milhões de reais. E aí o Flamengo teve que notificar o Almeria cobrando esse valor. E aí o Almeria, no dia 23 de outubro, deu o prazo de 5 dias e pagou nas últimas horas. Ou seja, estava dentro do prazo desse novo acordo. Mas, de fato, estava devendo ao Flamengo e o Flamengo agora recebeu essa terceira parcela. Tem mais 2 parcelas, só que ambas em 2024, fevereiro e dezembro. Agora, velho Vamp, Vanderlei Nogueira, Mauro também, o Romário deu uma entrevista, hein? Romário deu uma entrevista e um dos assuntos foi o Gabigol. E aí o Romário, ele deixa claro, ele meio que compra o barulho do Gabigol, né? Por causa desse ano ruim dele no Flamengo. O Romário, abrindo aspas pra ele aqui, ele fala: é muito difícil fazer a comparação. Foi até bom você falar do Gabigol. Por quê? O Gabriel, nos últimos 2 anos, tem jogado muito fora da posição na qual ele se consagrou como um dos ídolos da história do Flamengo. Se ele não voltar a jogar como antes, principalmente agora que o tempo vai passando e ele tem mais idade, ele vai continuar se fudendo. Ou ele volta a ser aquele cara lá da área pra fazer o gol, ou ele vai ficar correndo errado, infelizmente. E aí ele continua: eu não sei se é postura. Claro que se ele, no entendimento dele, estiver se sentindo bem jogando onde ele tá jogando, que é porra nenhuma, é um direito dele. Agora, se eu fosse ele, repensava: se eu fui o que eu fui, ganhei o que eu ganhei, fiz os gols que eu fiz jogando em uma posição e estou jogando errado, vou voltar pra jogar na posição original? Vou voltar a jogar na posição original. E nessa posição que eu estou te falando que ele jogava. Ele poderia até ser titular. Nessa que ele tá jogando, não vai ser titular em lugar nenhum. Nem no Flamengo. Ele tá jogando errado. Ó, é bom deixar claro que o Gabigol, né? Ele é da mesma galera ali do Romário. Eles são parças, é a galera que tá na noite muitas vezes. Eu sei, inclusive, qual é a galera. Então eles têm convivência. O Romário é um cara que sabe o que tá dizendo. Sim, ele tá direto com o Gabigol. Então ele já deve ter falado isso para o Gabigol. Vocês concordam? Vai brigar pela posição dele com o Pedro, pronto. Mauro, você acha que ele tem que jogar centralizado? O Gabigol que ele tem que pedir? Como disse o Romário. O Romário falou: se sou eu pedia. Mas você concorda com o Romário que se o Gabigol... Eu discordo de tudo que o Romário falou. Aliás, eu discordo quase sempre de tudo que o Romário fala. Então, mais uma vez, não é novidade nenhuma. O Gabigol tá jogando mal, porque ele tá mal, ele tá se arrastando, ele tá mal, ele tá sem mobilidade. O Gabigol, de 2019 pra cá, ele teve bons momentos também até o ano passado. Ele não melhorou em nenhum fundamento. Ele tem números baixíssimos, ele tá levando quase 300 minutos pra fazer um gol, ele tem dado poucas assistências, ele tem sido figura decorativa com jogos. Na final da Copa do Brasil, ele entrou, ele pisou na bola e caiu. A fase técnica dele é um horror, é péssimo. Ele deveria parar, repensar e entender o que tá acontecendo com ele pra voltar a jogar bem. Não é culpa de ninguém, não. E ele nunca foi um centroavante de área. Ano passado, ao lado do Pedro, jogou muito bem. O Pedro como referência e ele com movimentação. Que o Pedro foi pra Copa e tudo. Até o Tite falou isso na própria entrevista, quando ele se apresentou. Ele falou que, pra mim, são caras diferentes. O Pedro foi porque o Pedro era um 9. Ele queria um 9 típico pra ter no grupo. E o Gabriel, o jogador, tinha uma característica que ele achava que outros caras ali poderiam preencher essa lacuna, né? Sendo um segundo atacante e tudo mais. Ele entende que os dois não disputavam o mesmo espaço, que o Pedro disputaria, de repente, com o Matheus Cunha, né? Centroavante. E na época foi mesmo, né? O que a gente comentava até, toda a imprensa era isso. Quem vai? É o Pedro ou o Matheus? Foi o Pedro que foi para o Catar. Mas eu discordo, acho que não é isso, não. O problema do Romário do Gabriel é outro. Acho que ele precisa realmente se tocar. E até agora não formalizaram a assinatura do contrato dele, da renovação. A informação que eu tenho é que deixaram alinhavado com o departamento de futebol, a decisão é do presidente Rodolfo Landim e praticamente todos os vice-presidentes, dirigentes, todo mundo é contra. Há uma fortíssima oposição. A renovar com o que ele está pedindo, né? A renovar agora, porque o contrato não acaba agora. O do Bruno Henrique acaba agora em dezembro, por isso a renovação. Acaba daqui a um ano, hoje é dia 31 de outubro. Então faltam exatos 14 meses para terminar o contrato do cara. Então por que essa renovação agora e com aumento, sendo que ele está jogando mal? Muita gente questiona isso. Que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Vamos ser sinceros, jogando o que o Gabriel está jogando, se continuar assim, quem vai oferecer o que custa mensalmente o Gabriel no meio do ano? Quem vai fazer uma proposta? Ele está jogando... O Palmeiras vai para tirar o jogador do Flamengo? Tá bom, mas... Talvez. Se ele estiver bem, você acha que se ele estando bem, tem clube melhor. Quando eu jogava, os caras falavam, o melhor lugar do mundo para jogar recebendo dia é o Flamengo. Não, sim, mas eu acho que vai ter clube que vai querer incomodar o Flamengo, como incomodou agora com o Bruno Henrique. Você acha que ele ídolo do Flamengo, jogando bem, a torcida, caindo nas graças, sendo elogiado por todo mundo, ganhando bem, você acha que ele não mete a caneta?
esquece. Não, sim, mas o que é a crítica do Mauro... Eu sei, o Flamengo tem que segurar. Ele não tá jogando e tá pedindo pra renovar por 4 anos, ganhando 2 milhões de reais. Vamos supor, não tem que ter medo do Flamengo. Se ele estivesse jogando bem, poderia ser. Então, assim. tudo bem, o Flamengo não tem que ter medo. O Flamengo, quando chegar a faltar 6 meses, quer sentar aqui, vamos renovar, tá bem, é tanto, tanto. Ele topa na hora, pô. E também tem um detalhe, acho que se surgir interessado é a chamada cascata. Surgir agora interessado, né? Eu entendia que era mais fácil aparecer um interessado real mesmo. No caso do Bruno Henrique, acreditei nisso. Eu acho que é um jogador muito importante. O Gabigol não está arrancando suspiros, então acho que ninguém vai aparecer para apresentar alguma coisa melhor do que ele tem no Flamengo. Acho. E o Everton Ribeiro, como está a situação? É a pergunta que eu faço. É isso, depois dessas renovações todas, o Everton Ribeiro tinha acordado, já estava praticamente acordado mais 1 ano. Agora já está pedindo 2. Já está pedindo 2 anos de contrato. Mas é tão simples, né? Você quer 2 anos? Muito obrigado, tchau. Mas é lógico, gente. É lógico. É verdade, mas abre um precedente, né, Mauro? Sim. Quando você vê Bruno Henrique acertando por 3 anos, Gabigol querendo 4, os outros vão pedir mais também. O que foi o Bruno Henrique vai fazer 33? Atenção, 30 de dezembro. O Everton Ribeiro em abril faz 35, então ele é quase 2 anos mais velho. Quando o Bruno Henrique terminar o contrato dele, ele vai estar terminando, vai estar fazendo 36. Né? O Everton tiver mais 1 ano, ele vai terminar o contrato já perto dos 36. É mais ou menos a mesma faixa de idade. Quem fazia isso? Diferença de meses. Quem fazia isso muito era o Milan. Esperava o jogador. O Milan tinha jogadores mais velhos, esperava a temporada, quer ficar, jogou bem a temporada. O Milan fazia muito isso. Assim, eu acho o seguinte: o Everton Ribeiro, se ele for não ficar no Flamengo, for para um outro clube, você vai, eventualmente vai fazer uma boa atuação e a gente vai falar, olha como jogou o Everton Ribeiro. Alguém dirá, não, viu, o Flamengo abriu mão dele. A questão é o seguinte, a gente tem que entender isso. A demanda em alguns clubes é diferente de outra. Quando o clube tem dinheiro para contratar, a torcida exige mais e quer uma entrega maior. Que o Flamengo não está entregando nada esse ano, pelo contrário, até, do que deveria ser. O Everton Ribeiro não é mais um jogador capaz de ter aquela regularidade de atuações que ele apresentava antes. Então, ou ele entende que ele agora vai ser um reserva, já é um reserva, e vai entrar em alguns momentos. Por um bom meio tempo. Exato, quando ele consegue render. Ele não tem mais força para voltar, marcar, fechar os espaços, ajudar o lateral. Ele fazia isso tudo, e bem. É natural, o cara vai fazer 35, gente, não tem mais 25 anos. Vai ter uma queda, com o jogo toda hora, não vai jogar todos os jogos. O Diego Ribas, o Diego é muito esperto, muito inteligente. O Diego poderia ter ido para um outro clube. Porque ele pensou, para eu ficar num outro clube, recebendo com atraso, possivelmente, um clube que fica brigando para não cair ou apanhando, eu vou ficar no Flamengo, eu sou o capitão, dono do vestiário. Minha família agora daqui. Pra caramba. Tô aqui, entro em alguns jogos, minha família está aqui adaptada, porque os meninos dele nasceram lá fora, só moraram no Rio de Janeiro. Então tem isso, todo mundo, por que eu vou sair daqui? Ele ficou por lá. E foi renovando o contrato até encerrar a carreira. Jogava uma partida, jogava outra, vindo do banco. Se eu não me engano, pode jogar e mora lá no Rio. Sim, continuou por lá. Ele mora no Rio. Continuou por lá. Os filhos dele jogam no Flamengo. Então, a realidade, assim, é que o Everton Ribeiro, ele que tem que entender. Agora, se o jogador quiser impor uma situação, o clube fala, obrigado, tchau. O clube tem que ter segurança de que mesmo que esse cara jogue bem amanhã contra você, que ele não está saindo. Você não tem que segurar o jogador porque ele não vai para outro lugar. Ele tem um direito para outro lugar. Você não vai segurar o jogador porque a relação custo-benefício não é boa. É só isso. Porque você vai fazer um contrato com o Ribeiro até ele chegar com 36 anos para 37, por 2 anos. Faz 1 ano, e se você no ano que vem estiver bem, te renova de novo. Se você estiver voando com 37, 38, eu te renova outra vez. O caso do Bruno Henrique, eu já achei um exagero 3 anos, mas tem um detalhe, o Bruno Henrique é um dos poucos jogadores que esse ano se salva. Que ele voltou de uma lesão grave e ele jogou muito bem. Então é um cara que ainda divide mais a torcida. A torcida fica assim, porra, é muito, mas é o Bruno Henrique. O Gabigol hoje está ao contrário. O Gabriel tem que ter autocrítica, gente. Isso que as pessoas falam, como o Romário, encontrando outros responsáveis pela má fase, eu acho, minha modesta opinião, mais atrapalha do que ajuda esse rapaz. Porque ele vai ficar, se ele embarcar nessa, ele vai ficar se enganando. Ah, não, é porque o posicionamento, não sei o quê. Não é. O Gabriel, ele é muito melhor do que ele está apresentando. E ele está perdendo idolatria de parte da torcida. Você percebe a torcida do Flamengo já mais incomodada, porque ele não está jogando bem. Aí ele sai de um jogo contra o São Paulo, que perdeu o título da Copa do Brasil, e dá uma entrevista, parece que está tudo bem. Uma naturalidade. Vocês viram o Gundogan no final de semana, a entrevista dele? Não. O Barcelona jogando em Barcelona, toma virada do Real Madrid no último lance. Bellingham, para variar. Parabéns ao Mick Jagger. Né? Exato. Aí chega lá o Gundogan para dar aquela entrevista lá, com aquele painel atrás, depois do jogo. Inconformado. Ele falou o seguinte, em outras palavras, falou assim, olha, eu no vestiário eu achei um pouco estranho, porque o pessoal estava chateado com o resultado, mas não estava chateado como deveria estar. E de onde eu venho, uma derrota não é aceita. Ainda mais uma derrota para o grande rival em casa. Ou seja, no Manchester City, quando o City perde um jogo importante, perde pro Arsenal, o Guardiola fica espumando, cobra os jogadores enfia a viola do saco, todo mundo leva um dever de casa. Cara, por que nós perdemos? Erramos aonde? Por que isso aconteceu? Não podemos errar de novo. Ganhando já faz isso. Ganhando faz isso.
Aí, o que ele estranhou é que ele está acostumado num ambiente de muita cobrança e quando chegou agora no primeiro super clássico dele, o time perdeu e o pessoal estava achando mais ou menos normal. Ah, é do jogo. Então são maneiras de... O Gabriel precisa se cobrar mais. Essa entrevista do Gundogan vale para ele, vale para muita gente do Flamengo. O Everton Ribeiro deu uma entrevista sensacional aí para, se eu não me engano, foi pro Intercept, acho que foi isso. Enfim, fica aí o crédito. Deu uma... The Players Tribune. Sorry, galera, perdão, mas dando os devidos créditos aí, ó. The Players Tribune foi esse o veículo que o Everton Ribeiro deu entrevista. Uma boa entrevista, vou pegar aqui as melhores declarações, pelo menos na minha visão, lembrando que ele está em processo de negociação pela renovação de contrato, só atualizando, ele pediu 2 anos, o Flamengo topou para dar mais 1 ano de contrato e está nessa história aí. A minha opinião, você já sabe, já cansei de falar. Mas uma declaração diz o seguinte do Everton Ribeiro: passados 6 anos, o que eu posso dizer é que tem sido muito, mas muito maior do que eu imaginava. Aqui você vacilou, se distraiu, a emoção e a mística rubro-negra te pegam de jeito. Outro dia, no estacionamento do CT, eu estava de saída e um garotinho veio falar comigo: tio, qual é o seu sonho? Caraca, só uma criança para fazer uma pergunta dessas. Meio desprevenido, eu respondi de bate-pronto, sem pensar muito, de coração aberto: meu sonho é continuar vencendo com o Mengão. O garotinho me deu um abraço, foi embora sorrindo, e mais tarde, pensando a respeito desse instante tão bonito, eu me senti um pouco aquele menino. Ficou clara a alegria que esse clube traz para mim e para os meus filhos. Parece resenha, mas quem é pai sabe do que eu estou falando. Os filhos da gente são tudo. Beleza, eu entendo, tá? Que é lindo, que é maravilhoso. Eu entendo isso tudo, entendo que os filhos são apaixonados pelo Flamengo, que a esposa provavelmente é apaixonada pelo Flamengo, que é apaixonada pelo Rio de Janeiro. Só que a minha opinião é clara. E eu já falei, volto a repetir, não tenho medo de falar isso. Ele pode voar ano que vem com a camisa do Flamengo se ele renovar. Mas o Everton Ribeiro, na minha opinião, não tinha que renovar com o Flamengo. Na verdade, o Flamengo não tinha que renovar com o Everton Ribeiro. Se a gente cobra tanto uma mudança no elenco, sabe, uma reformulação no elenco, tinha que começar com o Everton Ribeiro. É um jogador extremamente caro na folha salarial do Flamengo, mas que não rende mais. Hoje, inclusive, é considerado reserva. Ele só foi titular na ausência do Arrascaeta. Com o Tite e com o São Paulo ele também não rende. O Everton Ribeiro não é mais o mesmo. Eu sei que é difícil alguns torcedores entenderem isso, mas essa é a verdade. Ah, mas por gratidão ele tem que ficar... Não, gente. Clube de futebol não é ONG. Não tem isso de gratidão. O Flamengo errou nessa de gratidão com o Diego Alves, com o Diego Ribas, com o Felipe Luiz. Então não pode errar novamente com o Everton Ribeiro, mas é a minha visão, e repito, você não é obrigado a concordar, muito pelo contrário, vivemos numa democracia. Se você discordar, ótimo, é maravilhoso. Eu odeio quando todo mundo concorda comigo. A verdade é essa. Eu acho que tem que ter um debate. E, pelo menos, meus argumentos para defender a não renovação do Everton Ribeiro é essa. A não ser que eu... Beleza, supondo aqui, tá, gente? Não é informação. Everton Ribeiro ganha 1 milhão. Everton Ribeiro, você vai aceitar ganhar 50% do valor? Ah, eu aceito, Flamengo. Então, beleza. Então você fica. Ah, não aceito não, então vai embora. E é isso, acho que o Flamengo tem que se impor nas negociações. O Flamengo dá muita coisa para esses jogadores. Dá estrutura, salário em dia, possibilidade de títulos na temporada, visibilidade. O Flamengo dá tudo. E eu acho que o Flamengo tem que se impor nas negociações, sobretudo se tratando de um jogador com 34 anos, que está em queda de rendimento, que é um jogador extremamente caro. Mas, beleza, sobre a última declaração dele aqui, sonho de jogar no Flamengo, ele falou o seguinte: alguns não vão admitir, tudo bem, mas que sonho, é mais forte que a gente. Eu, por exemplo, estava sossegado em Dubai, morava na beira da praia, vinha jogando bem em um dos times mais tradicionais de lá, vencendo jogos do campeonato e com um contrato de 4 anos para cumprir. Essa equação, para mim, era o ideal de tranquilidade. Por que eu mudaria? Porque era o Flamengo me chamando. Pô, se entrou o Mengão na equação, o resultado vai ser outro. Não tem jeito. Beleza. Discurso lindo, maravilhoso, mas mantenho a minha opinião em relação ao Everton Ribeiro, que tem 385 jogos com a camisa do Flamengo, 227 vitórias, 83 empates, 75 derrotas. 11 títulos conquistados, sendo 2 Libertadores, 2 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopas, 1 Recopa e 3 Cariocas. É uma história linda, maravilhosa. Mas eu acho que tem que ter um ponto final. Essa é a minha opinião. Pode comentar, fique à vontade aí. Se você pensa diferente, se você concorda, pode ficar à vontade.
Para finalizarmos o vídeo, galera, vamos trazer informações do time que vai a campo para pegar o Santos nessa quarta-feira, 8 horas da noite, lá no estádio Mané Garrincha. E a informação é justamente a que a gente trouxe no vídeo mais cedo, ou seja, o Tite confirmou na atividade dessa terça-feira a informação que a gente trouxe em primeira mão. Luiz Araújo no time titular e o Gerson jogando recuado na vaga do Pulgar. E o Léo Pereira treinou normalmente, ou seja, vai jogar ao lado do Fabrício Bruno, que retorna de suspensão. Lembrando que o Fabrício Bruno foi uma ausência muito sentida no jogo contra o Grêmio. Então, o provável time do Flamengo é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e o Pedro centralizado. Então, o esquema, pelo que a gente está vendo, será uma espécie de 4-3-3. Gosto bastante, sobretudo se a gente levar em consideração que o Santos é um time que vai dar espaço para o Flamengo. A verdade é essa. E o Luiz Araújo vive um bom momento. Confesso para vocês que o Gerson recuado como segundo volante, já falei e volto a repetir, não me agrada tanto. Mas, por outro lado, a entrada do Luiz Araújo me agrada. Então, de repente, pode ser um equilíbrio aí. Estamos falando também de um adversário extremamente fácil. A verdade é essa, gente. Sem hipocrisia, estamos falando de um Santos. É um dos piores Santos da história do clube. Se o Santos não for rebaixado nessa temporada, nunca mais será. O time é extremamente fraco. Fraco. Flamengo é favorito sim, mesmo com alguns desfalques, mesmo jogando no estádio neutro, que é o Mané Garrincha, mesmo campo num péssimo estado que a gente pôde ver imagens aí que viralizaram nas redes sociais. Então eu acho que o Flamengo chega como favorito, tem condições sim de ganhar, e eu acho que vai ganhar. Vocês gostaram da entrada do Luiz Araújo, do Gerson recuado? Ah não, eu queria ver o Vitor Hugo jogando ali de segundo volante, enfim, quero a opinião de vocês, podem falar à vontade. Inclusive, galera, se a gente parar e analisar, uma informação de bastidor, tá? O Rodrigo Caio, embora esteja treinando bem, mas assim, não tem, entre aspas, condições de ser titular durante 2, 3 jogos seguidos aí com a camisa do Flamengo. Existia aí uma possibilidade se o Léo Pereira não jogasse, mas dificilmente o Rodrigo Caio terá novas oportunidades nessa temporada. Tá? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver agora como que o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Santos, e essa é a escalação do Mengão para a partida contra o Santos. O goleiro Rossi, que assumiu a titularidade incontestável aí no gol do Flamengo. Aí na zaga, a volta de Léo Pereira, Fabrício Bruno. Nas laterais, Ayrton Lucas e Wesley. Aí no meio de campo, Gerson, Thiago Maia e De Arrascaeta. E aí essa alteração que fez o Tite, né, que colocou o Luiz Araújo. Então o Luiz Araújo recebendo oportunidade com o técnico Tite. E aí na frente, Pedro e Bruno Henrique. Gabigol continua na reserva com o técnico Tite. Então essa é a provável escalação para a partida de hoje contra o Santos, que vai acontecer em Brasília. Eu gostaria que você escrevesse o seu palpite nos comentários, lembrando que o Flamengo tem chances matemáticas ainda de ser campeão. E o Palmeiras enfrenta hoje o Botafogo. Caso o Palmeiras vença o Botafogo e o Flamengo vença a partida, a distância já cai para praticamente 6 pontos. Então vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida. É isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.